sociedade paralela, aquilo que eu estou chamando de sociedade industrial, né? Que essa sociedade a gente acessa pelos equipamentos que têm acesso à internet, né? Eu digo que são portais de acesso a essa sociedade paralela, né? Então, por esses portais, a gente ingressa nessa sociedade paralela, né? Nós podemos entrar e sair dela, né? E cada vez que a gente entra, a gente ajuda a construção dos edifícios dessa sociedade futura, né? O que é a construção dos edifícios? Por exemplo, essa reunião que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Ela é um acontecimento, é uma forma de relação que só acontece dentro dessa sociedade paralela, quer dizer, dentro desse campo onde a gente acessa virtualmente pelo celular, né? Então, eu considero isso um tipo de construção de experimento, né? A gente tem lives, outros exemplos de construção desses edifícios, né? As lives, que cada vez mais a gente percebe que está se intensificando, né? Isso é uma coisa que cada vez está tomando mais corpo, né? A gente tem outro tipo de edifício, vamos supor, nós saída ao supermercado. Quer dizer, eu sem sair de casa, eu vou ao supermercado, seleciono, escolho os produtos, pago e recebo em casa, né? Então, já tem um edifício aí sendo construído. Então, as considerações que eu faço é que, primeiro, nós de fato temos uma sociedade paralela, né, na qual nós entramos e saímos dela através de um portal, que nessa sociedade paralela estão sendo construídas coisas, mas ainda como se fosse um laboratório experimental, né? Construindo essa sociedade do futuro que a gente não sabe ainda como vai ser. Bom, então, no texto eu vou contar um caos, né, como se eu estivesse observando como que essas relações se desenvolvem dentro dessa sociedade paralela. Vou contar rapidinho o caos, né, para quem não leu, para quem se esqueceu. Eu começo dizendo que nos meus passeios diários, né, antes da quarentena, logicamente, né, eu encontro um sujeito, vejo que ele está meio perdido, ele se aproxima de mim, né, vem buscando informações, orientação, só que ele é um estrangeiro, né? Então, eu vejo que ele fala um idioma que eu não conheço, mas o que eu faço? Eu pego o meu celular, né? Pego no aplicativo de tradução simultânea o idioma daquele sujeito, ligo e, a partir daí, eu começo a ter uma conversa extremamente fluente, agradável com ele, né? Vamos conversando. Eu falo de São Paulo, ele fala da cidade de origem, enfim. O idioma não é obstáculo ao estabelecimento de relações. Aí a gente se despede, né? Estou montando o meu caos. A gente se despede e eu me comprometo a fazer contato com ele quando ele retornar ao país de origem. Passado um tempo, eu estou lá numa livraria, eu vejo um livro que trata sobre conhecimento, e eu falei, pô, esse é um livro que aquela minha nova amizade acharia interessante ler. Eu vou mandar para ele, né? Vou mandar esse livro acompanhado de uma correspondência. Aí, de imediato, eu falei, não, livro não dá para mandar, né? Porque a tendência é os livros serem objetos em desuso. Porque todo o conteúdo dos livros, em breve,
serão gravados em vídeos e armazenados nos moldes das séries da Netflix, né? E aí eu coloco que a Biblioteca de Alexandria do futuro, né, na verdade, vai armazenar vídeos e séries nos moldes da Netflix, né, e que estão isentas do perigo de incêndio. Né? Só lembrando, né, que a Sociedade de Alexandria reuniu todo o conhecimento da sua época e dizem as lendas que ela acabou sendo incendiada. Então, falei, bom, eu não vou mandar o livro, não, né, porque está em desuso, mas eu vou mandar correspondência. Né? E eu resolvi elaborar uma correspondência sem escrever uma palavra. Né? O que eu fiz? Chego em casa, né? Tem um programa que transforma a voz em texto. Eu ditei para o equipamento a mensagem que eu queria passar para o rapaz, ela transformou em texto e eu imprimi na minha gráfica caseira. Né? Hoje em dia, basta a gente ter uma impressora, nós temos uma pequena gráfica. Bom, aí eu resolvi melhorar isso aí. Né? Eu resolvi fazer... Diga-se de passagem, o seu primeiro emprego, se não me engano, foi numa gráfica. Né? Foi. Meu primeiro emprego foi numa gráfica. É verdade. E meus primeiros acampamentos, eu passava a noite olhando para o céu. Então vai vindo tudo isso, né? Mas, enfim, eu resolvi, ao invés de postar carta, mandar uma mensagem em áudio. Né? Aí meu neto de 10 anos veio e falou, faz boa, porque você não trola com ele, né? Falei, boa ideia, eu vou fazer as trollagens. Para quem neto conhece o termo, né? Fazer as trollagens. Aí eu resolvi fazer o seguinte, pegar um programa que altera a tonalidade da voz, isso a gente já viu aqui, no caso do Seabra, né? E falei, eu vou fazer uma mensagem em áudio usando voz feminina. Né? E vou melhorar, vou dar uma consistência aqui nessa minha mensagem. Eu vou falar vou narrar minha viagem à Conchitina, né? Que é um país que eu não conheço e nem sei se existe. Para isso, eu selecionei fotos e paisagens, né? Que a gente tem na internet, de países, de lugares pitorescos, e por um programa de montagem de edição de efeitos especiais, eu me coloquei nesses lugares, né? E fiz uma narrativa, então, contando das minhas passagens por esses lugares. Aí eu até coloco, né, que se eu enviasse aquele material para São Tomé, ele não teria dúvida em acreditar naquilo que via. Né? E depois, para ser mais convincente, eu peguei selecionei na internet um material de marketing que é elaborado por um renomado agente cultural, né, fazendo propaganda de uma excursão turística e relatando as belezas de determinados lugares. Né? Então, o que eu fiz? Eu utilizei um programa da universidade, é uma universidade americana, que você consegue sincronizar ao movimento labial, né, frases que você quer colocar. Né? Então, em síntese,
eu montei uma frases falando da minha narrativa nesses lugares que constavam do vídeo, né? E sincronizei minhas frases ao movimento labial desse conceituado agente de viagem, né? Então, eu até coloco que esse é um programa que a gente consegue colocar na boca de Einstein a afirmativa de que a Terra é plana, né? Bom, então esse é o caso que eu coloco no texto, e terminado a elaboração desse caso, me vem uma questão, né, que é sobre a ética. Fala, bom, como que fica a questão ética, né, nessa situação onde eu manipulo os órgãos do sentido desse meu novo amigo, né, onde eu saboto todo o seu processo perceptivo, né, para, enfim, ele se convencer de uma narrativa, de uma viagem que eu não fiz, né, simplesmente para atender meu desejo de que ele acreditasse nessa narrativa, né? Então, como é que fica a questão ética nessa relação, né? E aí, também considerando que esse acesso, né, quer dizer, esses equipamentos, celular, computador, tablet, etc., eles cada vez mais estão sendo popularizados, né? Eu até digo que eles vão ser tão populares quanto a televisão era no passado recente, né? Então, eles vão ficar não só popularizados, como todos esses recursos tecnológicos vão estar disponíveis, né, por um grande número de pessoas, tá? Então, é aí que eu coloco essa questão da ética e retomo, então, aquela analogia e falo, olha, da mesma forma que quando eu olho o céu noturno, tem uma configuração real que eu não consigo ainda visualizar, né? Então, dessa mesma forma, quando eu olho esse laboratório, esses experimentos que estão acontecendo hoje, né? Essas construções, essas edificações que estão sendo levantadas nessa sociedade paralela, que a gente vê que umas permanecem, outras ruem, ao sabor da velocidade das mudanças, né? Eu posso olhar isso hoje, mas eu não consigo ainda visualizar qual vai ser a arquitetura final, a arquitetura social final dessa sociedade. E aí eu coloco dois desafios que eu diria que a espécie hoje tem que enfrentar, né, para chegar nessa nova sociedade. O primeiro desafio é refundar a ética e a moral nas relações humanas, porque eu considero que a ética e a moral são bases de sustentação de qualquer sociedade, né? Mas aí vem um problema, que para fazer a refundação da ética e da moral, nós precisamos avançar nos conhecimentos, né? A gente precisa ter acesso aos resultados positivos dessa etapa de experimentação, né? Então, o segundo desafio é a gente desobstruir os caminhos do conhecimento, né? Eu considero que eles estão bloqueados e muitas vezes desviados, que levam a lugar nenhum, né? Bom, e como fazer essa desobstrução?
eu particularmente acredito que o nosso sistema nervoso central deve sofrer um upgrade, né? De modo que nossos órgãos do sentido tenham condições de identificar com rapidez e segurança aquelas informações que efetivamente estão transmitindo a realidade dos fatos, né? Ou, na verdade, como são informações, nós sempre estamos trabalhando com versões do fato, né? Então, a gente tem que ter adquirido um processo perceptivo que agilize nesse mundo de informações, selecionar e identificar aquelas, se forem versões, que objetivamente tratam de um fato e da sua realidade, né? Eu acho que só passado, vencido esses dois desafios, né, eu coloco no texto, que a gente vai poder acessar o portal e ele não dará retorno mais. Quer dizer, entrou, ficou. Tá? Então, essa foi a ideia geral que eu coloquei no texto. E aí, lembrando, né, são especulações, né, que, como especulações, eu acho que qualquer um de nós tem a condição de especular sobre essas coisas, né? Daí que a ideia hoje era eu estar fazendo só um comentário, né? A seguir eu voltaria para o meu papel de observador, né? E, se for vontade do grupo, continuaria especulando. E aí é como se a gente iniciasse o grupo agora nos moldes como ele sempre funciona. Não sei o que vocês acham. Acho muito legal. Acho divertido, inclusive. Acho que você está propondo um trabalho de ficção científica até. Porque, na verdade, é uma ficção científica, né? É uma ficção científica, só que já aconteceu, ou que é concomitante. Eu senti isso não tanto quanto eu li teu texto, mas agora na tua explicação, que é como se a gente estivesse vivendo uma coisa que a gente pode estar sendo contado por alguém. Aliás, eu sempre tive essa sensação, desde muito criança, eu tenho essa sensação de que alguém está contando essa história que a gente está vivendo. Eu sei que não é dialético, que não é materialista, mas essa é uma sensação antiga que eu tenho. Eu só queria voltar uma parte só, Newton, que é a parte que você diz que uma vez que você entra, ficou. É só essa parte que eu não entendi direito. No final, você disse? Quando passa o portal, você não entra mais. Você não entra mais. Quando você passa o portal, após vencido os desafios de refundação da ética e da moral e da desobstrução dos caminhos do conhecimento, vencido esses dois desafios, você já ingressa na sociedade que eu estou chamando de virtualizada. A sociedade paralela desaparece. Daí que você entra nela e não dá mais para voltar para a sociedade presencial. Ou, né, quer dizer... Agora, ultrapassado esse portal, lá está acontecendo essa
tentativa de retomada da ética e do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, está acontecendo tudo o que está acontecendo. Está acontecendo a resistência a isso, né? Não é só quem ultrapassou querendo esse resgate. A gente ultrapassa Eu em diria que massa. nessa sociedade paralela, né, que eu falo de construção dos edifícios, está acontecendo tudo, todas as implicações daquele Exato. caos que eu coloquei, Isso. né, estão acontecendo nessa sociedade paralela. Você pode colocar as resistências, as brigas, polarizações. Exato. Sim, aí sim. Tá? Quer dizer, na Entendeu, verdade... Beto, o que eu falei? Sim, entendi. Agora que você falou isso, até me lembra um pouco do filme Hair. Sabe o filme Hair? Ela. Maravilhoso. Sim, tá. Não é o hair, cabelo. Não. É o hair, ela. Não. Ok. Ela, her. Joaquin Ela Phoenix. é um filme... É um filme que tem muito dessa discussão entre o virtual e o real nesse sentido, porque está muito próximo da gente, porque ele o tempo todo banca uma relação, tem uma relação afetiva, tudo mais, é uma coisa que é uma máquina, que conversa com ele, bate sobre ele. Essa máquina, inclusive, tenta agradar ele, promove encontros, essas coisas todas, já sem a afetação que eu acho que nós estamos tendo neste momento do consumismo. Eu acho que nós estamos num momento que o consumismo ainda não sei se ainda atingiu o auge ou se atingiu, já está caindo devido à pandemia. O consumismo que eu digo é da mentira disso que o Newton coloca, que a gente constrói um avatar, que a gente estava conversando agora há pouco, e as pessoas constroem um avatar no Instagram, na sua rede social Face, então ele vai até um jato, bate uma foto na janela do jato, ele nunca vai decolar, ele não tem dinheiro para o jato, ele pagou um dinheiro só para poder bater a foto na cabine dentro do jato, isso é uma história real, né? Ele entra no carro importado e bate uma foto dentro do carro importado que ele desejaria ter, e posta isso. Então, hoje em dia, vejo muitos amigos, digo assim, quando eu digo muitos amigos, não, meus amigos de colegial, que já são pessoas mais simples, estou dizendo assim, não são pessoas que teve um pensamento, são advogados, são policiais, eles têm uma coisa que eu acho interessante, que é bater a foto ou estar ao lado de um objeto inanimado que eles desejam, que eles não vão ter. Como se fosse um prêmio ou desse um status, você pousar no lado de uma Ferrari. Sendo que você não tem essa Ferrari não é sua, mas você sente que tem um status disso. Isso é um ponto, né? Vou colocar um elemento interessante. Hoje eu conversei com uma pessoa que é gerente de uma loja de material de construção. E essa loja teve uma melhoria de desempenho em relação ao ano passado de 10%. E a pergunta era, como é que teve essa melhoria se a pandemia está gerando um recuo generalizado na economia? E a explicação é a seguinte: na medida em que as pessoas foram obrigadas a ficar de quarentena, elas ficaram mais em casa, sentiram mais necessidade de corrigir coisas em casa e, ao mesmo tempo, diminuíram despesas com outras coisas, principalmente na área da diversão. Então, sobrou dinheiro para aplicar em melhorias da residência. E isso aumenta o consumo de material de construção. O mercado imobiliário agradece. Ontem eu fui na Leroy Merlin à noite. Era uma loucura o que eu vi lá.
a quantidade de gente. Sim. Lotado. E eu fui depois que acabou o rodízio, que 8 horas eu saí de casa, entendeu? Tava muita gente. Hum. Isso no fim da noite. O meu vizinho aqui, ele raspou e a parede dele estava impecável lá para fevereiro, tá? Deu um vazamento da minha casa para dentro da casa dele e eu achei que era razoável pintar a parede toda, tá? Como o cara é arquiteto e trabalha com esse troço, eu pedi que eu digo, olha, se vira aí, vê quanto é que é, depois me manda o preço, me manda a conta, tá? Para não ter briga com o vizinho de que, não, pintou, mas ficou uma sujeirinha aqui. Enfim, isso foi no início do ano. Agora, em junho, por aí, aí tá ele e a mulher em casa trancados. Nossa, o cara raspou a parede inteira, Por depois tua passou conta? lixar. Não, aí por conta dele. Ah, Eu deixei em fevereiro 0 quilômetros. tá. E aí ele resolveu 4 meses depois, mas arrebentou a parede toda, pintou tudo, fez um auê dos infernos lá. Realmente, e a gente vê o movimento, tanto que há uma inflação nos materiais de construção. Não, São Paulo inteiro está em reforma. São Paulo, a Não tem nada cidade, para todo mundo fazer, está vou reformar a reformando casa. tudo, absolutamente. Sobrou um dinheiro, porque eu não estou Agora, fazendo ninguém uma compra série de roupa, coisas. as lojas me ligam pedindo para mandar malas de roupas de graça para eu escolher uma peça ou para avaliar a coleção delas. Eu falo, por favor, não me mande malas de roupa. Não quero, eu estou cheia de roupa no meu guarda-roupa, não estou saindo de casa. Comprar roupa para quê? Exatamente. Entendeu? Então, está tendo um deslocamento, né, de consumo. Não, eu acho que... Ontem foi aniversário da Regina. Tá? Eu, anteontem, passei na loja de perfumes aqui da cidade, que a gente, enfim, já me conhece, eu sou freguês. Há quanto tempo? Estou trancado em casa, não sei o quê. Eu quase lambendo o chão que eu pisava, porque eu comprei um raio de um perfume lá. As moscas. Realmente está havendo uma migração, uma ressignificação dos valores de consumo aí que está enorme. Acho que de tudo, né? Eu não acho que esteja... Eu acho que esse negócio da construção é momentâneo. Eu acho isso bem momentâneo. Concordo. O que eu acho, assim, o que vai legitimar um pouco do texto do Newton e tudo mais, sem dúvida, é o jurídico. Que monte de questões jurídicas novas estão nascendo que não estão sendo debatidas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma mulher, ela sai com um rapaz que postou uma foto de carro, postou uma foto de avião, postou uma foto de negócio. Ele disse que foi para Miami, ele não foi para Miami. Ele disse que foi aquele negócio. Nananana. Sai com ele, gosta dele e descobre que nada daquilo é real. Não. Nada daquilo é real. Querendo, né? Não, mas então, nada daquilo é real. Ela se sente enganada. Ela tem direito a um processo? Ela tem direito a ela se sente prejudicada, ela pode? Juridicamente, não. Outro caso, por exemplo, que é uma coisa mais... Sim. Não, se casar, sim. Se constituir alguma coisa mais formal, sim. Mas se não, não. Dá direito a anular, até na Igreja Católica, isso aí dá direito a anular um casamento. Mas então, erro de objeto. Eu concordo contigo. Oi? Chama-se erro de objeto. Erro de pessoa, erro de pessoa. O erro de pessoa. Outra questão, por exemplo... Não é falsidade ideológica isso? Não. Nossa, o cara está se mostrando está falsificando tudo que ele é.
Não está Tá falsificando. fazendo o Ele não falou que é avatar dele. dele. E ela também, Exatamente. e ela também estava baseada no que ele tinha e não no que ele era, né? Eu acho que tinha um desejo dela ali, né? Licença, né? Vamos ver os 50%. Sim, Uma lógico. parceira que fica gostando do carro que ele posa ao lado, da viagem que ele fez. Exatamente. Ela não é Ela- só vítima. Ela não é só vítima. Ele é É cúmplice. cúmplice. Né? É cúmplice. Bom, Porque dizem ele está fazendo tudo dizem os isso para criminalistas conseguir. E Para conseguir a cumplicidade. que ela está fazendo tudo isso, né? Como dizem os criminalistas, estelionato é um crime com 2 autores. Você só passa a ter autor e vítima depois que um dos dois foi passar, levou o Paco para casa. Levou Ela lá o estava Conto do tentando Miguel. fazer escalada social. Exato. Isso. Agora- Aí, de repente, se viu enganada e aí virou a vítima. Mas é eu um crime queria- com 2 autores, os juristas Ótimo. dizem, os criminalistas dizem. É um crime com 2 autores, é um tentando passar a perna no outro. Olha a nossa tendência também a judicializar as relações, né? Que é uma coisa que está acontecendo hoje, né? Em todas as relações. Eu acho que o Beto está trazendo isso é uma coisa interessante, porque é um movimento também dessa sociedade paralela que o Newton fala. Eu queria trazer que, logo que eu li o texto, eu entendi no caos do Newton como se ele estivesse mostrando o quanto a gente pode criar fake news. Quer dizer, eu achei interessante ele ficar preparando uma coisa para o amigo dele estrangeiro, onde pouco, quer dizer, me chamou a atenção primeiro isso, onde pouco ele contaria dele verdadeiramente. Então, eu queria trazer a questão hoje da dificuldade de vínculos verdadeiros, de vínculos Curiosamente, até Porque a voz feminina, né? Até a não, voz porque é muito feminina. fácil você criar fake news. Todos Pois os é. instrumentos estão na tua mão para você criar isso. Eu achei que o texto do O Newton vai dando no mostra texto isso, dele, né? até a voz, ele falou, né? Você está instrumentado para criar a história mentirosa. Você tem hoje Avatar. instrumentos para não ser aqui, né? Você é incentivado a poder só parecer e não ser aquilo que você é verdadeiramente. Agora, eu só acho que isso não é novo. Eu lembro quando eu era criança... Eu também não acho que é novo. Ainda morava em Batatais, eu lembro de uma novela do Beto Rockefeller, lembra? Eu era criança, eu morava em Batatais ainda, tinha toda uma história, era... Como é que chama aquele ator, que eu até gosto muito, mas não lembro, está velhinho agora. Mas ele era um pobretão que se passava por um Rockefeller. Quer dizer, isso é uma coisa do ser humano, né? A tecnologia está facilitando isso, está te dando mais condições de você falsificar cada vez mais. O Beto Rony está tentando falar, vamos lá. Eu também queria acabar meu raciocínio, que eu ainda não acabei. Desculpa. Mas você quer terminar, Regina? E é o seguinte, é chegar na vulnerabilidade das relações, eu botei o que atinge no humano, já que o Newton trouxe a questão da transição da sociedade humana, atinge na nossa desconfiança ou confiança básica no outro. E aí, todo esse discurso, né, de medo, de raiva, né, fica a serviço dessa frustração de que eu vivo desconfiado do que eu estou percebendo, do que o outro está percebendo. Quer dizer,
a gente está muito... aumenta a desconfiança e a paranoia. Só isso que eu... nada novo, mas potencializa e agudiza essa questão da desconfiança relacional, e daí dá para a gente entender um pouquinho o discurso do ódio, das cobranças, de eu vou para a justiça, qualquer coisa, as pessoas vão para a justiça te prender ou te, né, ou te cancela também, né? Não, só para trazer essa questão a nível relacional, que eu gosto desse assunto. Só um minuto. Na minha experiência de vida, todas as vezes que eu tive contato com alguém que caiu num estelionato, o sentimento mais forte que eu sentia nessas pessoas é de vergonha, porque, na verdade, elas queriam enganar o outro, né? Desde a compra do bilhete de loteria premiado, até o dinheiro caiu no chão e estão te devolvendo e outras coisas dessa natureza. Sempre o sentimento da pessoa era o sentimento de vergonha, porque foi desnudado o desejo dela de tirar vantagem sobre o outro. Isso do estelionatário. Não, mas eu acho do que a pessoa estelionato. vítima também. Do estelionato, da vítima. Ah, tá. Toda vítima de estelionato, para mim, manifestava vergonha. A vítima só passa a existir depois que ela percebe esse desnudamento. Até lá, são dois autores, um tentando passar a perna no outro. São dois espertos, um tentando passar a perna no outro. Por isso eu crime com dois autores. Estou esperando o Rony falar. Rony. O que eu tô assim, na verdade, eu já tinha lido o texto, aí eu vi o Newton contando, vocês falando. Essa história que vocês estão dizendo me remeteu a um fato real, né, que não necessariamente ocorreu na internet. Eu não lembro o nome do rapaz, mas vocês sabem quem é, porque ele ficou famoso, que ele se passou por filho, ele se passava por filho do dono da Gol, ele viajava de graça de avião, ele inclusive ele participava de festas, inclusive ele envolveu na época numa dessas coisas alguns jornalistas muito famosos, entre eles aquele Amaury, que era da Band, e ele assim, essa coisa tem três ideias, né? Ele simulava ser alguém, né? Que na verdade ele não era. As pessoas também queriam ter contato com esse alguém e elas acabavam meio que cometendo esse estelionato que vocês estão dizendo, né? Porque assim, elas também queriam ser amigos do filho do dono da Gol, lá da empresa, e elas acabavam seduzidas pelas conversas dele. Mas o que eu queria colocar é que, assim, no não ser alguma coisa que ele... No tentar ser, ou não se passar por alguém que ele não era, ele, de alguma forma, se tornava alguma coisa desse alguém, porque, assim, ele era muito convincente, né? Então, ele desenvolvia um avatar que era extremamente convincente. E um jogo dessa coisa está naquela fala do Ernest Guy Debord. Nós nos relacionamos com o outro não pelo que ele é, mas pela imagem que ele nos passa. E ao olharmos para uma imagem e não para o real,
a gente se relaciona com o simulacro. E se relaciona com o simulacro com uma convicção de que o simulacro é o real. Então, ele foi, na verdade, um filho do dono da Gol virtual muito funcional, porque ele conseguiu realmente, assim, por mais de uma oportunidade, enganar muitas pessoas, né? E eu assim, fico pensando assim, nessa questão que o Newton coloca, né? A questão da ética, né? A ética se perde. E ela se perde dos dois lados da história, porque ela se perdeu também nas pessoas que acreditaram que ele era o filho. E 20 minutos, tá, gente? E essa situação, assim, ela é mais ou menos essa história que ele fala da estrela, né? Eu fiz uma associação com essa ideia. Na verdade, o cara não é mais, nesse caso, ele nunca foi, mas as pessoas estão olhando para ele como se ele fosse. Ele não existe, mas as pessoas estão vendo ele existindo, né? E essa existência dele está dentro dos olhares, não tá nele, porque ele não é, ele não faz parte, ele apenas ele tá fazendo um jogo, né? Ele está Ai, adorei isso, Rony. Adorei essa comparação que você fez. Ele está projetando, na verdade, e as pessoas veem como se fosse um desses hologramas que você pensa que você vai pegar a coisa e, na verdade, é só uma projeção, né? É a quebra da universidade entre real e virtual. Eu só discordaria da palavra ilusão, né? Eu queria falar algumas coisas, mas quando o Rony contou isso, eu lembrei de um filme, eu não sei se é Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio, que faz um rapaz que ele põe um casaco de um college americano, e aí, a partir daí, ele vai se relacionando com pessoas ricas. Vocês viram? Eu não lembro o nome desse filme. Eu vi é o Leonardo DiCaprio dele. que faz. Oi? O ator é o Leonardo DiCaprio. Nossa, mas eu não lembro desse filme. Se eu não me engano, eu assisti. Peraí, qual é? Bom, qual é o nome? Pô? O nome é Agarre-me Puder. Oi? Sim, é verdade. Agarre-me puder. Agora eu lembrei. Agarre-me se puder. DiCaprio com aquele outro sujeito que é maravilhoso, o ator. Tom Hanks. Que é o Tom Hanks. Exatamente. Que é um macaco velho do FBI que resolve pegar o cara, né? Pegar o cara, mas o tato que ele tem, né? O tato que ele tem, a maneira suave e firme que ele tem de lidar com o sujeito, caminhando com ele, trabalhando para ele cada vez mais assumir as suas decisões, assumir o destino essa imagem, da sua vida. Esse filme foi muito bem lembrado, que eu lembro que tem cena que o Tom Hanks está vendo de longe, ele passando, fugindo, ele fica olhando, ele não consegue alcançar mesmo, entendeu? Eu lembro dessa cena que me marcou muito, do Tom Hanks olhando, tanto ir atrás de tentar agarrar ele passando lá. Então, mas eu queria levar isso para a discussão da questão da perversão, né? Porque ele chega num ponto que ele mata, e eu acho que, eu não sei se ele mata, eu tenho alguma coisa bem séria assim, de crime nessa história, não é? É que assim, o filme ele é um filme real. Ele é um filme real, é uma história real. É que assim, ele tem uma questão que assim, ele frauda muitos dinheiros, porque ele faz o cheque do Citibank,
ele chega e fala para a Panam, escuta, eu esqueci a minha carteira, por favor, vocês podem me fazer 3 cheques? Porque ele chega como um capitão de um avião. E aí, quando ele chega como capitão de avião e desce como capitão de avião, fala assim, escuta, eu esqueci minha carteira em Nova York, por favor, pode me imprimir 4 cheques que eu vou para o hotel. E aí a Panam vai lá e dá 4 cheques para ele. E ele faz isso pela IBM e tudo mais. E ele começa... E isso cria uma fraude enorme. Tanto que no final... Fraude de cheque. O FBI entende que é muito melhor ter ele ao lado do FBI do que ter ele na prisão. Porque ele é tão esperto, tão sagaz na forma de raciocínio do que como fazer, que no final, real, ele trabalha para o FBI com essa função. Esse é o finzinho, mas antes disso tem Sim, toda aquela confusão que ele vai para a Itália ou para a França. É uma década de fraude. Uma impressora monstruosa que ocupava um galpão enorme, né, para ele imprimir os cheques fraudados dele. Exato. É uma coisa. O que eu queria colocar... Não, pode terminar, Regina. Regina não, é Ana Maria. Não. É Ana Maria. Não, então, eu queria entrar na questão do que o Newton levanta, da questão ética, né? E por conta desse tipo eu acho que o cara do filho da avó, tem uma coisa de uma perversão, então não tem lugar para ética, né? É uma coisa que... E aí eu fico pensando, mesmo nessa sociedade paralela, né? Será que a gente vai ter que pensar uma outra ética? Como que a gente vai pensar essa? Eu achei ótimo essa questão que o Newton traz, né? Porque eu acho que essa é uma questão séria, né? A questão mais importante. Ainda estava comentando aí com a história da Sara Giromini, que está chorando agora num vídeo, não sei o quê. Eu estou adorando. Né? Mas que isso é verdade? Né? A gente tá muito inseguro quanto à verdade também. Essa é uma outra coisa que também... Você duvida até do sentimento de dor dela, né? Você duvida até do sentimento de dor dela. Ela é toda uma farsa, né? Mas quantos não são, né? Quantos não estão por aí? E assim, aí você fica pensando, por que a desilusão com a política? Nossa, isso acho que daria para a gente ramificar aí o pensamento para muita coisa, né? Para muita coisa. Porque eu acho muito interessante, né? Eu acho que tem uma sociedade paralela, mas ela é uma reflexão de uma outra sociedade. Acho que a gente tem que pensar essas coisas. Eu acho que hoje não vai dar tempo. Não sei se é reflexão ou representação, né? Eu só queria colocar, eu vou fazer minha síntese, porque assim, eu acho que o grupo... faltando 10 minutos, tá? Muito mais... voltado hoje em relação relógio aqui. Hoje eu estou sem o relógio para ajudar o Marco. É que o Marco já falou, já faz tempo que ele falou, faltam 20 minutos. Faltam 10 já. A minha síntese é de que a gente, em relação ao texto do Newton, a gente se apegou mais à questão da ética ao resgate da ética do que não a gente fez os comentários que o grupo traçou foi muito mais em relação à questão ética do que em relação à questão do conhecimento, e que eu não sei até que ponto uma coisa pode estar cindida em relação à outra, né? Pode estar separado, mas eu acho que tem separação, sim, né? O conhecimento não significa exatamente ética. E o grupo se dedicou mais a essa questão da ética, ao resgate, não ao resgate, verbalizações, a constatações da perda da ética.
Não há A necessidade de gente nem falou em resgatar resgatar, a ética. gente comentou, né? Qualquer coisa. É que eu não vejo necessidade. A ética vai acompanhar esse movimento. Como em tudo na vida, vai ter gente que vai usar isso para salvar vidas, para medicina, né? Tipo, hoje, radiologista, o médico radiologista que faz laudos em casa. Às vezes está na Índia, é mais barato mandar para a Índia. E um cara que só faz isso, é ultra especializado, faz o laudo e manda de volta. Tá? Do mesmo jeito que você vai usar para enganar, para botar ontem, hoje, já começou aí o tal do Pix na segunda-feira, e na segunda-feira mesmo já chegaram os avisos de que o Pix, Sim. olha, tem golpe por e-mail, por SMS e pelo WhatsApp. Uhum. Então, a questão Não, ética a síntese é até difícil, e vai continuar. porque, para mim, assim, a Regina falou uma palavra aí que fez todo sentido para mim, que é assim, essa coisa do virtual, da tecnologia, né? Ele acentua coisas, ela potencializa, ela usou a palavra potencializa. Foi aí que eu lembrei de coisas que isso sempre existiu, mas a tecnologia ela vai te dar mais condições de poder atuar, entendeu? De mentir ou de falsificar a realidade, né? Avatar sempre existiu na A vida toda, tecnologia mas também agora a vai te dar tecnologia te dá mais meios. instrumento para você, né? A tecnologia também Fica vai mais trazer fácil você. meios de detectar essas coisas, tá? Também. Com mais rapidez. Sim, então, ótimo. Não é? Ótimo. Agora é o texto Hoje, que não dá. Como é que pegaram o candidato aí ao Supremo? Em 2 minutos você entra, bota a tese dele, bota no Google, lá no Google não, tem um negócio que chama Plagiare, e você coloca aquilo lá e ele dá uma varrida em textos científicos para todo lado. Uhum. E isso é antigo, quer dizer, agora tem o tal do Plagiare, mas era um professor, eu não me lembro se é de Viçosa ou se é mais por sul, acho que é Florianópolis, acho que é Florianópolis. E o cara estava já ficando de saco cheio, era professor de análise de sistemas, enfim, da área de informática e tal, doutorado, especialista, manjava desse troço. Ele criou um texto, um programamento que a gente pagava uma merreca e tinha direito a usar. Eu usei aquilo muito. Para corrigir prova era ótimo, para corrigir trabalho era ótimo. Você passa o texto, bota o texto lá e ele te volta todo marcado, indicando o que está copiado e da onde foi, onde é que ele achou. Maravilhoso. Da internet. Hoje a coisa maior ainda, tem o tal do Plagiare. Né? Isso aí era baratinho, você pagava a merreca mesmo, só para... Enfim. É que esse texto do Newton não dá para elaborar numa reunião só também, né? Eu viajei muito, tempo, espaço. A sensação, quando eu li, não tive, mas quando o Newton estava descrevendo, me deu aquele estalo, meu Deus do céu, aí se o Newton resolve virar para o lado negro da força, ele vai ser o rei da fake news. A minha síntese, vamos lá, né, antes que o Marco nos mate mais, minha síntese é isso, que esse texto que o Newton trouxe e ele leu hoje, foi perceptível a compreensão de algumas pessoas, talvez melhor do que na leitura, né? Isto também
é muito interessante, porque o Newton, conforme ele foi falando, eu percebi qual é onde o Newton se pega mais na voz sobre certas palavras e não outras palavras dentro da minha leitura. Então, eu comecei até a reparar o que talvez mais incomode o Newton ou não incomode o Newton. Essa é uma impressão que eu tive. Assim que a gente começou a debater rapidamente, a gente entrou na questão do consumo, né? Que nós falamos do Leroy Merlin, o Marco trouxe a informação de que as casas estão trabalhando muito mais, quer dizer, fazendo reformas muito mais. E acho que o Rony trouxe muito rico. Eu tinha pensado alguma coisa, mas aí na hora que o o Rony fala, veio muito a questão da semiótica, né? Que é essa coisa da semiótica, né? O que eu, né? Que eu emano para as pessoas, que eu emano para as pessoas é muito diferente do que eu sou, né? Que é um pouco do que o Newton está falando. A estrela é uma coisa que não existe mais. Ela tem um desenho para a gente que vê o céu escuro de uma forma diferente e não aquela bola de luz e sol explodindo a quilômetros quando você está próximo, né? Então é uma semiótica, literalmente, né? Como a semiótica volta sempre uma questão e até para debater e complementar essa questão da ética e da moral. Eu acho que valeria muito um dia a gente discutir sobre essa questão da ética e da moral junto com a questão da semiótica, porque qual é a validez, né, do que eu hermano e do que eu sou, né? O que é meu avatar ou não. E a única coisa que eu queria colocar, acrescentar, aí já não tem nada a ver com a síntese, que eu acho que vale uma hora debater tudo mais, é que nós estamos vivendo um momento novo, que nós vamos ter que conversar como sociedade uma hora, é como é que se faz com o mundo trans? Porque o trans não quer ser chamado de trans, ele não quer ser tratado como trans, né? Ele tem direito a não ser trans, né? Ele tem direito de ser aquilo que ele deseja ser. Ele quer ser uma mulher, ele vai se transformar numa mulher. Só que a partir do momento que você se relaciona com uma outra pessoa e essa outra pessoa não tem essa informação, e aí? Né? Eu chamaria a atenção para um fato interessante, é que hoje na metafísica, na cosmologia, né, como tal, o maior interesse está sendo naquilo que não pode ser visto, que é os buracos negros e a matéria e a energia escura. Sim. Por isso que eu acho que o fato da Ana ter trazido o filme do DiCaprio aí, Pegue-me se for capaz, é perfeito. Agarre-me se for capaz, ou pegue-me. Não sei. É isso aí que a gente está falando. Eu acho que em português Prenda-me se for capaz. Ou me entenda, ou me pega. Me entenda, me pegue, me enxergue. Não é? Parece que tudo já passou, já é muito rápido. Ana, você quer fazer uma síntese? Acho que não. A Regina Ela já não trouxe falou. o filme. Regina? Acho que foi ótimo. Assim, a minha síntese é que a gente viu várias camadas que o texto do Newton traz, que eu acho que vão do nível relacional até o judiciário, né? Eu acho que a gente aqui, isso é a riqueza do grupo. Para mim, hoje, eu vejo a riqueza do grupo, onde cada um, diante de uma mesma história, aborda um ângulo diferente. Mobilização, hein? Como mobilizou. Eu posso chamar o Newton, então, para fazer a síntese? Por favor. É interessantíssimo. Acho que está meio difícil, porque eu estou meio suspeito, porque a minha sensação é que o grupo, de alguma forma,
quando eu falei de experimentação, processos de gestação, essas coisas, eu acho que aparece muito a conversa sobre reformas aqui, e parece que eu vi causos também sendo tratados aqui. Então, vou tentar localizar isso, né? A Ivone, ela começa comentando o texto, né? Fala, lembra um pouco ficção científica, e uma sensação de que alguém já tinha contado alguma história desse tipo, né? O Beto traz o filme Hair, né? Que é a construção, fala da construção do Avatar, de amigos que batem foto ao lado de objetos de desejo que não lhe pertencem. Por isso que eu associo com o caos, né? Como que o caos foi sendo construído, né? O Marco Aurélio fala da loja de material de construção, que teve melhoria nas vendas, né? Que o pessoal, nessa época de quarentena, sentiu necessidade de melhorar sua residência. Que a Ivone, que está passando aí por essa reforma, fala do movimento que teve de gente na Leroy Merlin, né? O Guilherme vai lembrar a reforma da parede, que num primeiro momento ele bancou por conta de um problema de vazamento, né? Mas que agora, na época da pandemia, ele está vendo que o vizinho está fazendo a reforma outra vez, quer dizer, se ocupando com reforma, né? E tenho aí uma conversa que o Guilherme coloca sobre a ressignificação dos valores de consumo, né? À medida que existe uma maior compra, aquisição de material de construção, alimentação, e menos de perfume, por exemplo, que é que ele saiu para comprar para a esposa. O Beto coloca, então, que o que vai consolidar a mudança, né, vai ser o jurídico. E conta a história de uma mulher, quer dizer, como é que fica uma mulher que sai com alguém que aparenta ser que não é. Cabe alguma ação, né? Desculpe novamente, eu estou vendo um caos sendo contado, né? Aquele problema da identificação do outro hoje em dia, né? Aí a Regina vai, nesse caso ainda, né? Que o Beto está contando de alguém que sai com alguém que aparenta ser, mas não é, se cabe uma ação. Tem uma discussão no grupo, né? A Regina coloca, olha, ela estava baseada no que tinha e não no que era o rapaz, né? E tem uma discussão jurídica aqui também introduzida pelo Beto. O pessoal, bom, isso é um crime com 2 autores, né? Enfim, surge que a Regina lembra que o caos fala também da dificuldade de vínculos, que favorece muito a criação de fake news, né? E a Ivone vai falar dessa tecnologia que dá mais condições para todos esses maus usos. A Regina vai lembrar a vulnerabilidade das relações, né? Por conta disso, que atinge a desconfiança do outro e que aumenta a desconfiança e paranoia na relação com os outros. O Marco vai lembrar do sentimento de vergonha por quem cai no golpe do estelionato, né? O golpista e a vítima com o sentimento de vergonha,
né? Porque a vítima, na verdade, também achava que queria enganar o outro. O Rony vai trazer um caso real do rapaz que se passava por filho do dono da Gol, né? Que ele simulava, e ele tinha conseguia ter, afinal de contas, uma série de vantagens por conta dessa sua simulação, né? E que ele fala até que é uma relação com simulacro, né? E é a ética que se perde nesses casos. Esse caso do Rony, acho que lembra a Ana do filme Agarre-me se puder, né? Onde o personagem ele também se beneficia a partir de uma falsa imagem, né? Que o filme é real, né? Trata de fraude de cheques, né? E tem aí, a Ana traz uma questão de não ter lugar para a ética, insegurança quanto à verdade, e que hoje em dia até duvida-se do sentimento da dor que o outro eventualmente possa ter. Então, assim, me parece que teve essa discussão. De alguma forma, o grupo abordou a questão dessa reforma, né, desse processo de transição, das reformas concretas, e eu associei muito o caos. Eu acho que foram contados causos também, diversos causos aqui, até que reais, né, que vocês trouxeram. É isso. Tá aí. Bem, eu volto a falar para vocês me ajudarem a divulgar a reunião de segunda-feira do grupo terapêutico que estou tentando organizar. Vamos ver se a gente consegue mais gente, tá? Okay. Podemos terminar por hoje. Segunda-feira é feriado, né, Marco? Segunda nós não temos o nosso grupo, mas eu vou fazer Nossa esse Senhora da grupo. Aparecida. Tá bom. Padroeira do Brasil. Dia Amanhã das tem. Crianças. Dia Amanhã das tem. crianças também. Amanhã é sexta ainda. Segunda-feira é o feriado do Papa, como se diz. O quê? Não entendi. O feriado do Papa. Do Papa? Quando o Papa veio ao Brasil é que sim. foi feito o feriado. Não só não lembrar. Não. Mas que Também Papa? não sabia. Papa antigo. No sexto. Foi João 23, não foi não? Foi 23, foi lá acho atrás. que não. Acho que foi Paulo VI já. Paulo VI. Tá bom. Paulo Isso VI. foi lá por 70, Tá 70 bom. e pouquinho. Sim, aí sim. Ele veio no Brasil nessa época e virou a data, é isso? E aí foi a padroeira do Brasil, virou feriado. Tá? Certo, mano. Tá Bom, bom. amanhã tem grupo, né? Amanhã sim. Sim, tá? amanhã é normal. Amanhã. Boa noite, pessoal. Beijos a todos. Amanhã eu, como Milton, sempre, valeu, hein? não venho para as sextas-feiras. Obrigado. Guilherme, para com isso. Não, mas às sextas-feiras eu estou coordenando um grupo, pô. Não tem jeito. Beijo. No mesmo horário. Quer dizer, Fica não é com no mesmo Deus. horário. Ele começa mais cedo, acaba meia hora, 20 minutos antes de eu poder chegar aí. Quer dizer, chegar aí. Muda o horário do estava grupo. brincando. Muda o horário do grupo, é fácil. Já pensei. Também acho, Marco. Já pensei. Depende de, você tem depende que de muita decidir. gente chegar em casa, do trabalho, essas coisas todas. Provocação. Beijos para vocês. Eu sei, estou brincando. Bom, mas provavelmente eu vou faz esquecer de te perguntar amanhã, Marco. Isso. Tem Acho só uma que, coisa. né? Eu que falei de tirar a sexta-feira, acabei vindo todas. Vocês que não falaram nada, continuaram
agora, tá bom? Beijo. Não, Tchau. eu assumi um compromisso aí. Eu avisei já há algum tempo, tá? Tá, mas ninguém aqui está cobrando nada. Não, é brincadeira. Não, nada. Só me cobram falar da Bíblia, me cobram vir Não, na você... sexta, me Não, cobram. cobrando a Bíblia, Não, e sim, você- que você fez uma Não. promessa e É. promessa Caramba. feita tem que Não, e ser depois, paga, tem que ser Marco, cumprida. É, tá Vamos lá. massageando o ego do Guilherme, que isso? Fazendo É. questão da presença dele, vai ficar mal? Beijo. Tchau. Afinal de contas, ele não A precisa de gente pode falar combinar, nada, que a gente já pode sabe. combinar Né? semana que vem alguma coisa low profile. Tá? Tá bom. Beijo. Tchau. Vamos deixar combinar um dia? Marco, eu vou esquecer de fazer. Então, deixa eu perguntar de uma vez. Eu, por acaso, no outro dia, e eu sempre esqueço de te perguntar, eu estava vendo negócio de internet, como é que é? Instagram, Facebook e tal. Eu descobri que você é amigo do José Iancarelli, no Instagram da vida desses aí. Mas aí eu passei a seguir muita gente que apareceu como sugestão. Bom, tudo bem. Tá. Que por acaso o Zé é meu amigo de infância. A gente morou criança no mesmo prédio, jogamos futebol junto. Convida ele para cá. Já convidei. Vai ver que foi bom. a partir desse convite, ele visitou Conversagem ou qualquer outra coisa, mas acabou optando por não participar. Também não perguntei por quê. Tá. Mas ok. Tchau, então. Um abraço. Até. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Você está me ouvindo, Mário? Tô. Ah, tá. Não, é que eu perdi a imagem aqui, não acho Tá mais. sem sua imagem. Só. Eu me perdi aqui, voltei para o menu inicial e não consigo voltar para a imagem. Então, eu vou tentar Tem que desligar ligar a direto. câmera. Tá. Tchau. Tchau, tchau.